Olá, supernovas mulheres, olá, empreendedora, sejam muito bem-vindas no nosso programa Mulheres e Negócios. Hoje, com um tema muito especial, muito importante para mim, e com uma pessoa também que significou muito na minha caminhada, que é a Renata Werner. Estamos juntos. Quem me conhece, né, quem conhece a nossa história, quem acompanha o nosso grupo, já conhece a Renata. Ela veio aqui, teve presente pelo nosso evento presencial lá no Parque Tecnológico, no dia 23 de março. Então, sabe um pouquinho do que do que a Renata representa para o nosso grupo e para a nossa história desses 2 anos trabalhando com empreendedorismo feminino. Para mim é uma honra ter a Renata aqui. Eu vou falar um pouquinho, então, a respeito dessa relação, né, dessa amizade que surgiu nesse período que a gente vem trabalhando juntas. Então, eu queria convidar todo mundo que estiver aqui na nossa live que queira pegar um papel, uma caneta para anotar os seus insights, porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, mesmo que a gente esteja escutando algo pela segunda vez, pela terceira vez, a gente sempre tem algo novo para aprender. Então, é legal a gente ter um papel, uma caneta para anotar esses insights que vão surgindo ao longo da nossa conversa. Então, nós vamos conversar um pouquinho, eu vou chamar a Renata, ela vai se apresentar, e no final do nosso bate-papo, a gente vai abrir para perguntas. Então, quem quiser, ao longo da nossa conversa, colocando aqui nos nossos comentários as perguntas, no final a gente vai selecionar, e também durante a conversa pode ser que a gente selecione alguma coisa interessante que venha surgindo por aí. Bom, eu vou primeiro falar um pouquinho do que a Renata representa para a gente, do que a Renata representa para mim, e aí depois eu chamo a Renata para se apresentar, ok? Bom, lá quando eu comecei a empreender, todo mundo sabe que a minha história é bem conhecida, porque eu repito aqui todas as quintas-feiras e em todos os outros programas que a gente faz. Eu realmente fiquei muito confusa e a gente acaba tendo aquela ideia de que a gente só pode fazer uma coisa de cada vez, ou a gente tem que seguir os padrões, expectativas que a sociedade nos impõe. Então, tu pode ser médico, tu pode ser advogado, tu pode ser, né, coisas já pré-estabelecidas. E lá, quando eu comecei a empreender, era muito confuso para mim como é que eu ia atuar e onde eu ia atuar e me realizar, e onde estava o meu propósito, né? E aí eu conheci a Renata lá em novembro de 2015 e nós começamos a fazer, então, um processo de coaching em 2016. E foi aí que eu me encontrei, e foi aí que eu me inspirei a correr atrás de algo que para mim era muito importante, que era conciliar toda a minha trajetória na educação com a minha experiência na área de vendas, com a minha experiência na área comercial. E foi no coaching que eu encontrei essa resposta, e foi graças à mentoria e o processo todo que eu fiz com a Renata. Ela foi me conduzindo a essas descobertas, né? Foi me conduzindo a descobrir todo o meu potencial e principalmente ter coragem para colocar todas as minhas ideias em prática. Então, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho de ti, porque o programa Mulheres e Negócio ele tem justamente essa proposta de trazer para o público das mulheres empreendedoras, né, pessoas e conteúdos que foram relevantes e importantes na nossa caminhada. Então, eu acho muito importante assim, te trazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E é uma honra te ter aqui com a gente. Eu que agradeço depois de uma apresentação dessa, né? Como vou me apresentar? Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. É a primeira experiência aqui nessa ferramenta e eu estou ouvindo o retorno. Isso é normal? Tu tá com o Face aberto? Estou com o Face aberto. Então, o ideal é fechar o Facebook. Então, gente, vou fechar o Facebook. Pronto, está fechado, vamos voltar. Bom, mas voltando, eu é que agradeço a oportunidade e eu é que sou muito orgulhosa de ter feito parte desse projeto de vocês.
que além de levar essa inspiração para esse público feminino, que muito me encanta, né? Vocês fazem isso com muita maestria, com muita garra, todas vocês, né? Cada uma na sua especialidade, e eu vejo o quanto vocês cresceram, né? Isso é muito gratificante para mim, né? Ver o crescimento da rede e os conteúdos que vocês estão trazendo, as inovações, principalmente, né? Principalmente na parte da tecnologia, né, de usar a internet para melhorar ainda mais as mensagens, e é justamente isso que eu acredito. Né? Tem uma frase que eu sempre gosto de repetir, que eu aprendi com um dos meus mentores, que sempre fala: quando as mulheres descobrirem que podem construir verdadeiros impérios de dentro de suas casas e, quiçá, da mesa da sala de suas casas, não vai ter para mais ninguém, e hoje não tem para mais ninguém. Né? Olhando para vocês, vendo vocês, eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso aí. Muito obrigada. A gente que agradece, e é muito legal te ter aqui com a gente. Maravilha. Eu acho que eu acabei não me apresentando, né? Eu acabei não falando sobre as minhas especialidades aí, além de trabalhar com o desenvolvimento pessoal, eu trabalho com desenvolvimento de negócios. Eu tenho alguns programas para desenvolvimento de business mesmo, que se chama Empresária SA, e nele eu uso realmente a internet para trazer essa mensagem que a gente tem, transformar as nossas ideias em negócios, realmente trazer o que a gente tem de melhor, usar os nossos pontos fortes para colocar dentro do nosso negócio. E como um exemplo, é só olhar para as mulheres empreendedoras do Sul e verem como essa coisa funciona, né? Maravilha. Com certeza. Bom, então, Rê, a gente vai falar de um tema que eu acho muito importante. Eu acho que é realmente um dos aspectos que mais impedem as mulheres, né? Porque aqui nós estamos falando para mulheres empreendedoras. Claro que a gente abrange outros públicos, mas o nosso foco são as mulheres empreendedoras. E eu acho que muito do que impede, né, de dar o primeiro passo, de seguir o seu sonho, de tirar aquela ideia do papel, são algumas crenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida e nos causam desconforto e a insegurança e o medo. Então, por isso que eu acho que o nosso tema é tão importante, como lidar com a autossabotagem, né? Perfeito. Sabe que é uma das coisas que eu também vivencio. Na realidade, não só eu, como todas as pessoas no planeta, neste mundão de meu Deus, a gente se autossabota. E a gente faz isso pelo único motivo de nos proteger. Então, todo mundo se autossabota, e a gente faz isso pela razão de nos proteger. O que a gente tem que cuidar, e que o que impacta diretamente na nossa vida, e principalmente nos nossos negócios, é a intensidade de como esses sabotadores, eles atuam. Né? É por isso que foi bem interessante até o que tu colocou no início da live, nos dizeres, sobre por que às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente desiste. Porque às vezes a gente está super motivada, de repente, naquelas promessas de final de ano que a gente costuma fazer, ou com algum projeto novo, a gente começa, e de repente a gente acorda num belo dia, e cadê a motivação? E cadê aquela vontade? Parece que, meu Deus, aquilo se torna um fardo, e daqui a um pouco a gente não sabe nem como isso acontece, e a resposta para tudo isso está dentro de cada uma de nós. E essa questão da autossabotagem, a coisa mais importante que a gente tem para fazer a nossa missão é descobrir quais são os nossos sabotadores. Todos nós temos, né? Há uma composição hoje de 10 sabotadores, e nós todos temos os 10. Porém, cada uma de nós tem alguns que são mais fortes atuando. Então, o nosso trabalho é descobrir quais são eles para melhor lidar com cada um deles. Existem técnicas, existem estratégias que a gente pode fazer para ir minimizando a atuação de cada um deles dentro das nossas situações cotidianas e dentro dos nossos negócios, que isso vai atuar, isso vai ir de encontro diretamente com tudo que a gente quer realizar. Então, até pela inteligência positiva, pelo livro, eu sempre gosto de trazer ele aqui até para indicar como leitura. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal ver.
O livro se chama Inteligência Positiva e Mais Alto Potencial. E por quê? Por causa dos nossos sabotadores. A gente mesmo é responsável por provocar os nossos resultados. Nós somos a causa das coisas e não a consequência delas. Então, a gente precisa descobrir quem são esses sabotadores e como melhor lidar com eles. O que eu acho mais interessante... Oi? Tudo certo até aí? Tudo certo, tudo certo. Eu não sei se tu consegue acompanhar os comentários. Os comentários, eles vão aparecendo para mim, eu não sei se eles aparecem para ti. Mas não, não aparece nada. Os comentários eu vou lendo aqui para gente. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente identificar quando esses sabotadores eles estão em ação, né? Eu acho que é tão difícil. A gente normalmente acha que a gente não percebe quando a gente está fugindo de uma situação ou quando a gente está, né, nos auto-sabotando. Então, eu acho que é importante também a gente identificar as situações em que isso acontece. Então, no momento que tu identifica os sabotadores, tu começa a perceber, olha, aí eu não posso fazer isso, ou eu não posso deixar isso acontecer. Eu venho percebendo, assim, nessa nova experiência para mim, que é o coaching, de pessoas que, né, das pessoas que chegam até mim falando de que as pessoas têm muita dificuldade em botar na rua as suas ideias sem estarem perfeitas, sem estarem na versão que elas acreditam que seja a melhor versão. Outra coisa que chega muito para mim as pessoas ficam esperando uma formação, a melhor formação, ou o próximo curso, ou a próxima, a próxima vivência para poder colocar as suas ideias em prática. Então, a gente vai sempre buscando desculpas para não começar ou para não seguir em frente, né? Isso aí é muito o papel dos sabotadores. Totalmente. Só para te ilustrar isso, tu me deu exemplos clássicos de um deles, que é um dos mais comuns, né, na vida, principalmente de nós mulheres, né? Exército de uma mulher só. Nós somos acometidos por 10 sabotadores, tá? 10, eles atuam, eles são coadjuvantes do nosso amigo interno, o nosso crítico interno, né? O nosso Hitlerzinho que eu gosto sempre de falar. Que é aquele cara que tá sempre dizendo para ti assim, ó, não tá bom, para já com isso, quem é você para fazer tal coisa? O que tu tá pensando? Ah, mas como assim? Tu fazer isso? Quem que pensa que tu é? Normalmente essa voz, ela começa a gritar dentro da gente num tom bem durão, assim. Então a gente começa, no momento que a gente fica consciente sobre isso, a gente consegue identificar os momentos que ele tá atuando. E esse crítico, ele costuma criticar a nós mesmos, costuma criticar as pessoas ao redor. Ah, isso não está acontecendo comigo hoje porque fulana não fez tal coisa, porque fulana está deixando coisas para trás. Ou ainda, ele vem no nosso meio criticando as circunstâncias. Não consigo vender por causa dessa crise, porque o governo está fazendo isso, o governo está fazendo aquilo, então logo não vou dar certo. Além de a gente lidar com esse crítico interno, a gente tem outros vários que vão atuando juntamente com esse cara aí. E não é fácil lidar com essa gente toda. Pensa no lamaçal, né? Como uma cliente minha já me disse, que eu achei o máximo essa analogia. É um lamaçal que vem junto, que a gente tem que aprender a lidar. Esse cara aí que tá sempre falando assim, ó, não, fulana, tu precisa de mais um curso, precisa de mais uma formação, ainda não tá legal. Esse sabotador se chama o insistente. Ele sempre vai querer fazer com que ainda não esteja bom, né? O perfeccionismo, né, em outras palavras, tipo, nós da internet, a minha página não tá legal ainda, a minha fanpage ainda falta algumas informações, porque a minha arte que eu estou apresentando ao mundo ainda não é a melhor, e por que isso, e por que aquilo, e aí começa a me travar. E aí eu começo a me travar, e aí eu me travo cada vez mais. Esse é um, e esse é um clássico. Tem um outro, que ele é muito comum, ele vem seguido justamente desse perfeccionista, que ele é o prestativo. O prestativo, ele quer ganhar a atenção das pessoas através da ajuda. É como se eu buscasse a afeição dos outros através da ajuda. E ele me diz o seguinte, ele me faz acreditar que eu preciso ajudar aquelas pessoas porque é o melhor a fazer.
Ah, não, eu vou te ajudar porque eu faço isso porque eu sou uma boa pessoa. E isso faz com que eu deixe as minhas coisas, eu deixe as minhas vontades para depois. Por quê? Porque sempre o outro é mais importante do que as minhas coisas. Eu preciso ganhar a afeição daquele por causa de fazer o bem, né? De ser uma boa pessoa. Isso Tudo também, bem até aí? ótimo. Isso também remete àquela questão da gente fugir da decepção, né? Então, eu vou ajudar os outros, porque se eu me dedicar porque eu quero fazer agora, e se não der certo? Então, eu prefiro ajudar os outros porque eu sei que eu vou ser bem aceita, eu vou ser bem vista, ao invés de tentar o que eu tenho que fazer para a minha vida melhorar, para alcançar os meus objetivos, né? Aqui a Josiane Melgarejo, acho que é o sobrenome dela, assim. E aí, Josi, chega mais. Minha maior sabotadora é minha insegurança. Me cobro muito. Ah, calma aí que nós vamos chegar lá. Tá? Calma aí. Hoje nós vamos, assim, ó, exorcizar esses demônios internos. Pelo menos a identificar eles, todos nós vamos identificar, e eu vou ensinar algumas pequenas estratégias aí para identificar e minimizar. Identificou e minimizou, né? Posso seguir falando de mais alguns que eu acho que são bem comuns para nós empreendedoras. Ótimo, vamos lá. Maravilha! Então a gente vai agora de hiperrealizador. E vamos ver se tu vai te identificando, tá? Vamos colocando aí nos comentários. O que o hiperrealizador faz? Principalmente nós. Eu tenho esse aí muito forte em mim. Nós que trabalhamos sozinhas, né? Nós que temos que fazer tudo. Então, alguma coisa aqui dentro começa a dizer, eu fico sedenta por resultados, né? Eu preciso ir atrás da próxima vitória, eu vou atrás, eu sou movida a resultados. E isso faz uma coisa muito ruim com a gente, que é de não comemorar as nossas pequenas vitórias. Então, eu conquisto uma coisa, em vez de eu comemorar, tomar um vinho, aquela coisa toda, não. Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo desafio? E eu nunca tá legal, nunca tá bom o bastante. E o hiperrealizador, ele faz tu acreditar, né, fortemente que tu precisa ir atrás de resultados. Tu precisa dessas vitórias para que tu cresça, para que tu seja feliz, para que tudo mais, e faça com que tu não aproveite a jornada. Eu vou falando, Rei, até legal se alguém que estiver assistindo e se identificando com esses sabotadores vai comentando, puxa, me identifico aí, me identifico ali, porque depois no final eu vou deixar um link para um exercício para vocês fazerem, à medida que forem fazendo, o próprio exercício ali, ele vai gerar um belíssimo relatório de autoconhecimento. Então eu vou dar aqui as pinceladas e aquele relatório a gente vai fechar com uma chave de ouro. Certo? Anotem a minha sugestão, anotem tudo. Isso, vão anotando, porque é muito rico isso aqui. O próximo sabotador é o sabotador da vítima. Ou seja, eu tento trazer todos o meu emocional para ganhar a atenção das pessoas. Eu não sei se isso pode acontecer contigo ou com alguma pessoa que tu já conheça, né? Muito provavelmente a gente sempre conhece algumas pessoas que têm esses sabotadores, né? Que traz a emoção, a sofrência, né? O negócio, aquela coisa para conseguir a atenção das pessoas. Essa é a vítima. E depois a gente vem seguindo do hiperracional. O hiperracional é aquele cara que é matemático. Tudo tem que ter uma explicação. Eu começo a me irritar com pessoas que são muito emocionais, né? Eu já não aceito muito bem aquela pessoa que, ai meu Deus, não tá dando certo, não vou conseguir, etc e tal, bababá. Não, isso não deu certo por causa disso, então eu vou fazer isso. Isso está analisado, isso é comprovado tecnicamente. Quem nunca? Né? Então, é bem interessante. O que o hiperracional faz? Ele te faz ficar mais frio, né? Por quê? Porque tu quer analisar tudo. Então, quando ele é muito alto, tu acaba não dando tanta atenção para as outras pessoas, tu acaba dando atenção mais para números, para métricas, para resultados, né? Então, tudo que é em excesso, vamos partir do pressuposto que tudo que é em excesso não faz bem, certo? Seguindo do hiperracional, a gente vai para o hipervigilante. O hipervigilante, ele vai te fazer,
começar tudo que pode dar errado no meu projeto. Ai, mas eu vou fazer essa live hoje, pode ser que caia a conexão, pode ser que a minha voz saia muito ruim, pode ser que o meu olho pareça todo esquisito, pode ser que o meu cabelo esteja... Eu foco em tudo que pode dar errado, né? Então, assim, ó, qual é o lado bom do hipervigilante? Se eu for sair na rua, ele vai me fazer olhar para os lados na hora de atravessar a rua, ele vai me fazer ficar atento caso eu veja algum movimento suspeito. O sabotador, ele funciona para te proteger. Vamos voltar ali de novo. Ele funciona para te proteger. O grande lance é qual é a intensidade dele na tua vida, nos teus negócios, né? Será que ele não está em extrema maneira fazendo com que, meu Deus, tudo isso pode dar errado, e aí eu vou me travar e não vou fazer as coisas. Então tem que ficar bastante atento para isso. Depois do hipervigilante vem o inquieto. Tudo bem até aí? Tem alguma questão para colocar? Não, só a Beth que entrou agora, disse que conseguiu, tá na live. Beth, bem-vinda. Depois a gente tem o inquieto. O inquieto está sempre em busca de alguma coisa, alguma novidade, né? Ele é bem parecido lá com o hiperrealizador, mas é que ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então também é um carinha que não aproveita a jornada, que não se dá aquele tapinha nas costas, tipo, poxa, fiz o negócio, foi bacana, me esforcei. Não, ele já vai para outro e ele quer mais, e assim ele vai. Né? Conhece alguém assim? Eu conheço. Depois a gente tem o controlador. E o que o controlador ele faz? Ele não deixa ninguém trabalhar. Ele quer saber de tudo. Ele quer saber por que tu tá rindo, né? Por que tu tá fazendo tal coisa? Por que? Não. Mas isso é normal, todos nós temos um pouco. O que fulano está fazendo? Mas que atividade é essa? Eu quero saber de tudo. Olha lá, tem um grupinho lá falando, quero saber o que você está falando. Eu tenho uma necessidade de controlar, porque ele me faz acreditar que se eu não controlar, as coisas não vão sair do jeito que eu quero. Então essa é a mentira que ele nos conta. Isso eu acho assim, muito importante destacar, porque eu acho que a maioria das pessoas tem, porque as pessoas acreditam que as coisas só vão dar certo quando elas fazem, né? Quando elas colocam a mão para fazer. E isso como atrasa a evolução, porque a gente não consegue dar conta de tudo. E eu acho que nós, mulheres, a gente tem muito forte isso. Na nossa família, na nossa casa, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, é a gente que cria melhor os filhos, é a gente que faz a melhor comida, é a gente que faz tudo melhor, e aí a gente acaba soterrada de tantas atividades porque a gente não sabe delegar, a gente não sabe pedir ajuda, né? Porque a gente tem a necessidade de controlar todas as situações. Eu super me enxergo nesse sabotador, confesso que eu luto contra ele diariamente. Tá tudo bem, estamos juntas, né? O importante é a gente... Vão ter alguns sabotadores que a gente vai se identificar mais, né? Então, não quer dizer que necessariamente isso seja ruim. A gente só tem que ter o discernimento de avaliar o quanto isso está afetando a minha vida como um todo, o quanto isso está fazendo com que eu me desgaste muito mais do que deveria para certas coisas, o quanto isso está impedindo o meu crescimento, né? Como um todo. Então, isso é legal, essa parte da consciência, né? E o último, só para a gente fechar aqui, de todos os sabotadores, é o esquivo. O esquivo é aquela coisa assim, ó, não quero fazer nada que eu não goste, né? Tipo assim, tem uma atividade aí que eu não curto, eu deixo ela sempre para depois, sabe? Eu vou me esquivando dela. Eu nunca coloco ela como prioridade, porque ela é chata, eu não gosto muito desse troço, então eu vou deixando, vou me esquivando. Então, à medida que eu faço isso, eu também estou deixando a desejar em outras partes. Todo mundo se identificou? Tudo beleza? Aqui a TV Supernovas comentou bem parecido com a Lili. Agora não sei quem foi que comentou. Foi alguém da TV Supernovas. Provavelmente a Lili. Lili do céu. Lili, apareça, Lili. Pior que eu não estou conseguindo enxergar os comentários, mas ó, estamos juntos, né? Eu vou lendo. Quer comentar alguma situação assim que seja típica já do meio de vocês ali, porque vocês estão em 4 trabalhando juntas, né? E como é interessante eu perceber que cada uma nas suas características podem trazer coisas, né? Podem trazer presentes, porque descobrir isso é um presente, né? Para que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos negócios, porque como
assim como eu tenho as minhas experiências com as minhas clientes, tu também tem a experiência do dia a dia e de trabalhar com as mulheres. Como tu enxerga isso? Olha só, eu estou entrevistando, né? Na verdade, a gente, enquanto grupo, né, nós somos 4 mulheres que nos encontramos quase que diariamente para trabalhar. Então, a gente precisa, sim, superar algumas coisas. Por exemplo, eu sou a controladora do grupo. Eu sou aquela pessoa que está sempre querendo saber, né, como é que as coisas estão, as atividades das outras. Então, e eu venho aprendendo muito com isso. Eu acho que eu venho aprendendo a lidar dar um espaço para o outro trabalhar, deixa o outro criar. A Beth mesmo é uma que fala muito assim, me deixa criar, me deixa, né? Primeiro me deixa ser criativa. Depois tu vem com as tuas sugestões, porque eu sei, o meu perfil, ele é os testes, né? Tu sabe muito bem. Sei. Bem detalhes. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito da prática, da realização, de colocar em prática as coisas. Então, eu acabo, às vezes, sendo um pouco fria, porque eu foco no resultado e eu vou fazer tudo o necessário para focar no resultado. Só que nós somos um grupo e as decisões, elas todas. E eu acho que essa nossa caminhada vem ensinando para cada uma de nós o limite de esperar um pouquinho mais até a outra entrar no mesmo clima, perceber as mesmas necessidades, também a questão de dar voz a todo mundo, abrir espaço para outras perspectivas de uma determinada situação. Então, eu acho que é muito válida essa nossa convivência das 4, e é impressionante, eu percebo todos esses sabotadores nas pessoas que vêm conversar com a gente, assim, que vêm buscar, né, que estão nesse início de caminhada no empreendedorismo, principalmente falando quando não se sentem capazes de fazer as coisas, e aí estão lá se auto-flagelando, como eu digo, né? Eu não sou capaz, eu não consigo chegar, eu não consigo seguir, porque eu não tenho a formação ideal, ou porque eu não sou... Muitas pessoas, muitas mulheres não se enxergam empreendedoras. Elas acham que elas estão aquém das empreendedoras, né? E a gente aqui fala muito nisso, assim, de que qualquer mulher é uma empreendedora da sua vida ou dos seus negócios. Então, desde uma grande empresária que lá faz a gestão do seu negócio, quanto aquela pessoa que trabalha com venda direta, quando a pessoa que vende um produto que produz na sua casa, todas são empreendedoras e todas precisam dos mesmos conhecimentos, porque os nossos, eles são comuns a qualquer nível, né, de momento de empreendedorismo, assim, todos os conhecimentos, eles permeiam, eles passam por todas. Então, por isso que essa nossa fala, e essa tua fala sobre os sabotadores, eu acho que ela abrange um número enorme, assim, de empreendedoras, tanto quem está começando lá no inicinho, e quem já está mais, né, adiantada e mais à frente, hein. E com certeza, tu sabe que o quanto antes a gente conhecer, né, ter consciência. Agora eu estou me ouvindo super aí do outro lado, mas tudo bem, né? Quando a gente tiver consciência, tá, de que a gente tem esses demônios internos, né, que fazem com que a gente não alcance o nosso potencial, a gente conhece eles, então a gente sabe como trabalhar. Então, assim como tu falou, que há uma dificuldade grande das mulheres se enxergarem como empreendedoras, como empresárias, é porque a gente já vem trazendo lá desde o início, lá, vamos voltar muito atrás da nossa história, a gente não foi ensinada, não havia essa possibilidade de sermos empreendedoras. Pelo menos para mim, eu não recebia aquele direcionamento dos pais dizendo, Renata, tu pode ser uma empreendedora. Não, bem pelo contrário, a gente estava acostumado a ir para uma empresa, criar uma carreira, ou passar num concurso público, ou ter uma carreira sólida em algum lugar, construir alguma coisa, e não eu criar. Então, como é difícil eu me enxergar como uma empresária em uma empresa, nós somos literalmente uma empresa, e nós temos vários setores para a gente coordenar. Então, se a gente não tiver o autoconhecimento, a gente está deixando muitas oportunidades na mesa. Então, por isso que eu acho
de extrema importância a gente trazer esse assunto à tona quantas vezes forem preciso, porque o quanto antes a gente souber o que está nos atrapalhando, mais rápido a gente pode criar as estratégias para minimizar esse bando de sabotadores que ficam aí falando para a gente que a gente não é boa o bastante. Certo? Então, vamos falar de algumas estratégiazinhas, assim, rápidas, de como a gente pode reconhecer o sabotador, porque às vezes, o que pode acontecer? Às vezes eu posso reconhecer o sabotador no outro. E como eu lido com o outro? Né? Porque vai me irritar extremamente, de repente, pensa alguém gritando contigo, desesperado, gritando, te xingando, falando um monte de coisa, um cliente, seja lá o que for, ou se tu ainda trabalha no mercado corporativo, seja lá onde for, alguém gritando contigo, alguém sendo mal educado contigo. O que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode trazer a primeira estratégia para minimização. E a gente chama ela de empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. Mas aqui, nesse momento aqui, eu quero trazer a empatia como olhar o outro como uma pessoa que só está querendo ser feliz. É a única maneira que ele sabe de ser feliz é gritando daquele jeito, por exemplo. A única maneira daquele cliente falar sobre o que está acontecendo, sobre os seus desejos, é sendo ríspido daquele jeito. Então, se eu olhar para ele com empatia, e eu posso fazer o exercício olhando ele como uma criança. Eu tento enxergar essa pessoa como se fosse uma criança. Deixa eu lá gritando, falando, enlouquecido e tal, e eu ali tento enxergar ele como uma criança. Essa é automaticamente eu viro uma chave na minha mente que eu dou leveza para aquela situação. Eu começo a enxergar aquela pessoa como somente uma pessoa tentando ser feliz, então eu tiro aquela carga horrorosa, né, de uma briga, de uma discussão, de um momento mais acalorado. Então essa é uma ótima estratégia para fazer quando houver sentimentos fortes envolvidos numa situação, onde tu começa a te sentir mal, quando tu começa a te sentir enfraquecida, né, por causa desse acaloramento, né, do momento, tu olha para a pessoa, tem empatia por ela e começa a enxergar ela como uma criança. Tudo bem? Até aí? Ótimo. Maravilha. A segunda estratégia que a gente pode usar é a estratégia de explorar. Aconteceu alguma coisa comigo, tá? Alguma situação onde parece que não tenho saída, não tenho muitas outras opções. A ideia de explorar é tentar ir um pouquinho mais a fundo, sabendo o que mais pode ter nessa situação para mim aprender, o que mais está aí escondido por trás que eu posso aprender. Às vezes a gente se vê num momento tipo, eu estou em xeque aqui, não sei o que fazer. Às vezes é só o fato de tu parar um pouco, respirar, sentir, voltar para o teu centro e se perguntar, o que mais tem aqui nessa situação? Que outros presentes tem aqui nessa situação que eu posso aprender com isso? Que eu posso enxergar essa situação de uma outra maneira? A ideia aqui é eu te tirar desse aprisionamento que a autossabotagem faz e te trazer para uma parte mais reflexiva, uma parte mais tranquila, uma parte mais leve, virada de chave, né? Porque não é fácil, tá? Por isso que eu estou te dando armas, eu estou te dando ferramentas para transformar isso, porque é extremamente possível. A gente tem que trazer essa inteligência emocional para os nossos negócios, para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor. É a nossa missão fazer isso. Até aqui, explorar, beleza, né? Tranquilo. Próxima dica é a dica da inovação. Às vezes a gente está assim, aconteceu alguma coisa, tá? Lá no meu negócio aconteceu alguma situação e parece que eu só tenho uma solução. Eu estou diante de uma porta, eu só tenho aquela porta para abrir. O inovar, ele te convida a olhar qual é um modo completamente diferente de fazer exatamente essa mesma coisa. Como é que eu posso fazer isso? Né? Digamos que, vamos pegar um exemplo aqui, bobo pra gente, digamos que eu saí de casa e esqueci a chave. O que eu posso fazer para tentar entrar dentro de casa de novo? Tem que esperar alguém chegar para mim entrar pela porta da frente. Não. Será que eu posso ligar para um chaveiro? Será que eu posso tentar entrar pela janela que eu lembrei que eu deixei ela destrancada?
Foi uma maneira completamente nova de fazer uma mesma coisa. A inovação te traz essa reflexão, né? Então, eu acho isso aqui muito bacana mesmo. A próxima arma poderosíssima, ela te convida a navegar. E o que é navegar? Toda uma situação, tá? Onde eu tenho várias opções de decisão para tomar. Então, a navegação, ela me convida a fazer um exercício de ir lá para frente, de ir lá, como se eu já tivesse tomado as melhores ações, eu já tivesse no meu futuro brilhante, com tudo conquistado, super feliz, contente, saltitante, eu pego e eu olho para trás. E aí eu me faço a pergunta, eu feliz aqui desse jeito, eu mega realizada, que decisão eu gostaria de ter tomado? De todas aquelas decisões que eu tenho lá atrás, qual a decisão que eu gostaria de ter tomado? Então, é uma reflexão muito legal de se fazer, porque a gente sai da situação e traz uma completamente nova, né? A gente enxerga as coisas por um ângulo completamente novo. E aí a gente sai daquela jaula, né, que a gente é capturada da sabotagem, da autossabotagem. E uma última maneira, que é uma maneira que eu usei muito, e eu até comento em outras falas, que quando falo sobre o assunto autossabotagem, eu uso como exemplo a palestra que eu dei com vocês lá. Lembra? Coisa mais linda o que eu fiz. Olha só que momento, foi assim um momento de transcendência. Por quê? Meu Deus, falar em público vai dar tudo errado. Olha o hipervigilante. Vou falar em público, vai me dar branco, vai dar tudo errado, eu não sei o que é. Meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim? Os bichos internos começaram a falar alto aqui dentro, né? Dizendo, meu Deus, não vai dar certo, tu não vai conseguir, quem é tu? Para falar para um monte de mulheres lá, super inteligentes, super cheia de negócios, etc., aquela coisa toda. E aí a gente invoca a arma de ativar. Então, o que eu faço para ativar? Eu vou tomar o lugar do meu sabotador. A palestra, digamos, era lá no dia 23 de março. Lá no dia 23 de fevereiro, eu comecei a pensar, o que será que pode me acontecer lá naquela data? Quais são os piores pensamentos que podem me acontecer lá? Ah, pode acontecer isso, 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 isso. Então, o que eu faço? Eu vou agir apesar do sabotador. Então, eu vou me preparar. Eu vou me preparar para agir para quando aquele sabotador estiver agindo fortemente. Então, eu treinei a palestra antes, eu fiz os slides de maneira que eu conseguisse me expressar melhor, eu fiz um exercício de respiração, eu fiz isso, então eu me preparei, né, para agir, porque eu sabia que o sabotador ia agir comigo naquele momento. Isso pode acontecer na vida das empresárias, das empreendedoras, quando elas vão ter que falar sobre o seu negócio. Vão ter que ir a algum evento, fazer um pitch de vendas, vão ter que apresentar o produto. O que será que pode acontecer de ruim? Então, te prepara antes, né? Escreve, cria a tua estratégia. Puxa, se me der branco, eu posso falar tal coisa. Se eu me sentir muito tímida, eu posso fazer tal coisa. Se a pessoa me perguntar uma coisa e eu não conseguir responder, eu posso agir de determinada maneira. Então essa foi a quinta arma, né, que a gente pode escolher. A gente não precisa botar todas elas ao mesmo tempo. A gente pode pensar, né, as que mais fazem sentido para a gente aplicar naqueles momentos onde os nossos sabotadores estão gritando dentro da gente, impedindo que a gente atinja os nossos verdadeiros potenciais. Olha só que momento, que maravilha. A Déia Silveira disse muito bom, gurias. Está muito bom o nosso papo. Valeu, Déia. Seja bem-vinda aí ao nosso papo. Agora eu passei todos os sabotadores, né? Todos eles. E as armas de como a gente ir eliminando cada um deles, minimizando. Mas o que eu gosto sempre de dizer também, às vezes a gente fica com muito medo, né, de agir. A gente tem um medo absurdo das coisas, de darem errado, de ousar, né, de fazer as coisas. Por quê? Porque a gente nunca fez antes, então a gente tem medo, e o medo é isso. O medo é medo do desconhecido. Então, eu deixo de fazer as coisas, eu deixo de ter experiências por causa de medo, e o sabotador faz isso com a gente, ele nos impede. Mas há uma coisa muito bonita na autossabotagem também. Há uma coisa muito bonita, se a gente acolher todos esses sentimentos,
a gente pode usar um conceito que eu gosto muito, que é de uma autora chamada Brené Brown, que ela fala muito sobre vulnerabilidade. E às vezes essa coisa que tanto me incomoda pode ser aquela que vai me elevar, dar o máximo da minha potência, talvez um jeito de falar diferente, talvez essa minha timidez, talvez o meu sotaque, que várias pessoas falam, que é super puxado, o nosso sotaque, né, gaúcho, né, às vezes, será que, nossa, não vai parecer muito forte? A nossa vulnerabilidade faz com que a gente traga presentes muito bonitos para o nosso negócio. Então, se a gente permite viver isso, se a gente permite vivenciar essas experiências, a gente consegue se entregar por inteiro. A gente consegue acolher que a gente não é perfeito e que a gente nunca vai ser, mas que eu posso sempre melhorar. Mas isso não significa que eu tenha que me travar. E é isso que o sabotador faz e que eu não quero que faça mais com vocês. Nos negócios e na vida de vocês. Eu não quero que haja travas, eu não quero que vocês deixem de viver oportunidades, de aproveitar oportunidades por causa desses monstriques internos. Né, Rê? E o que tu acha disso? Tu está me ouvindo assim, com um olhar mais compenetrado? Não, eu adoro falar sobre essas questões, porque eu acho que ela é o dia a dia da empreendedora, elas são, né, parte do dia a dia do empreender. Eu sempre digo que empreender é fazer apesar do medo, né? Isso. Porque medo a gente tem sempre. Então, a possibilidade de dar errado alguma coisa é enorme. Mas se eu não tentar, eu nunca vou saber, né? Então, por isso que eu acho que quando tu tem um propósito e quando tu tem pessoas que te cercam, que te apoiam, que acreditam no teu potencial, também isso colabora bastante. Então, eu acho que as parcerias, não só sociedades de negócios, mas as parcerias, e é isso que a gente prega muito na nossa rede, é te cercar de pessoas que vão te fortalecer. E, às vezes, são pessoas que têm os mesmos medos, que têm as mesmas dificuldades e que juntas a gente consegue superar isso e ser muito melhor. Então, por isso que a gente acredita muito nisso, e a rede, ela é esse alicerce que a gente tenta ser, né, que a gente quer ser para a vida de todas, porque por isso que para mim é tão importante trazer aqui no programa coisas que foram relevantes para mim, para que eu pudesse, né, e para nós, para a nossa rede, para a gente pudesse desenvolver todo o nosso trabalho. Porque eu acredito que a gente tem muito mais em comum, que os medos, eles não são exclusivamente meus, eles são de muitas pessoas, de muitas mulheres que estão vivendo esses mesmos, esse mesmo momento, que é superar as suas dificuldades e realizar. Eu acho que a gente pode sim realizar muito além do que a gente acredita que é capaz de fazer. E principalmente se a gente estiver juntas, se a gente estiver uma apoiando a outra, é muito mais fácil a caminhada. Nós vamos ser muito mais fortes. Eu quero ler alguns comentários aqui, ó. A Angélica, ela é de Rio Grande, a gente conhece, a Angélica nos acompanha aqui também lá em Rio Grande. Ótimo assunto, sempre nos sabotamos. Sim, verdade. Pondo aqui nos comentários também, juntas somos mais fortes. E a gente realmente acredita nisso. E impressionante na tua fala que eu não me identifico em apenas um sabotador. Eu com certeza consigo identificar situações em que em algum momento um deles estava falando mais alto. Quantas vezes eu fiquei sem dormir porque eu tinha que fazer algo que eu disse que eu seria capaz de fazer, mas que eu não tinha tanta certeza assim, e que eu tive que acordar e ir lá enfrentar aquela fera e fazer, né? Nós todos os dias, quantas vezes a gente, né, acredita e vai em busca de algo que a gente não tem muito bem certeza se é o melhor, se é o ideal, precisa fazer, porque só fazendo a gente tem a certeza se foi bom ou ruim. Então, eu super me identifiquei assim, em todos os sabotadores. Eu trabalho muito porque, claro, o coaching me ajudou muito. O autoconhecimento me fez perceber
algumas coisas que para mim são mais fortes. Por exemplo, eu sei que eu... Então, quando o controle querendo falar no meu ombrinho, eu digo, opa, não posso, eu tenho que dar espaço, eu preciso dar liberdade para as pessoas fazerem as coisas. A questão do hiperrealizador também é algo que me toca muito forte, assim, porque eu sempre achando que eu posso fazer melhor. E o mais engraçado é que eu me dei conta, depois de perceber que eu sou assim, é que eu faço isso com meus filhos. Por exemplo, a minha filha faz um bolo de cenoura. E aí eu digo para ela, ai, que legal o teu bolo, mas poderia ter posto mais açúcar, mas poderia ter posto em outra forma. Não, hoje tendo consciência disso, eu digo, que delícia o teu bolo, parabéns pela iniciativa de ter feito um bolo. Então não é só na vida profissional, né, que é importante ter esse conhecimento. É na nossa vida pessoal, nosso crescimento como indivíduo, assim, eu acho muito, claro, muito até porque a gente não consegue separar também, né? Somos empreendedores, empresárias, temos todas as nossas responsabilidades, a gente não consegue separar. Ninguém consegue separar, na minha opinião, a vida pessoal da vida profissional 100%. A gente sempre acaba trazendo junto, é um organismo vivo, né? Não, se a gente conseguisse fazer isso, acho que seríamos máquinas, né? Vou desligar o botão agora do trabalho e vou ficar só... Não, descobrir esses autossabotadores, eles afetam na nossa vida como um todo, né? E vão afetar as pessoas que estão com a gente. Então, também uma outra coisa que eu achei bem interessante que tu trouxe, que eu acho que vale a pena reforçar, é a questão do grupo, né? Existe até um conceito que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, com quem tu estás convivendo? Comece a olhar para essas pessoas, comece a entender quais são as características delas sabotadoras, que nem eu estava te falando no início, né? Que nem eu estava comentando com algumas características. Comece a entender, olha só, tu vai começar, o trabalho de autoconhecimento que tu vai fazer com isso vai ser muito rico, né? Porque tu vai agir melhor, tu vai entender o outro melhor e por consequência, tu vai te sentir melhor contigo mesmo, né? Nada melhor do que a paz interior, né, de saber das situações, saber como lidar com as outras, as situações e com o outro, acima de tudo. Para mim, isso é algo que realmente não tem preço. E uma coisa que eu acho que tu falou que também é muito importante ressaltar aqui no finalzinho do nosso tempo já, é que a importância da gente entender que não somos perfeitos, né? Da importância da gente perceber de que a gente tem que valorizar o nosso melhor, né? O melhor que eu posso ser naquele momento, o melhor que eu posso, né, fazer naquele momento, o melhor que é uma entrega, que tudo que a gente faz é uma entrega ao melhor de mim. E aquele melhor de mim, ele tem que ser suficiente para dar o primeiro passo, ele tem que ser suficiente para eu sair do lugar, para eu sair da estagnação, né? Porque senão é muito difícil a gente ficar em busca da perfeição. E aí, quando tu olha ao redor, quando tu tem essa questão de tentar ser perfeito e de estar sempre, tu também vai exigir que as pessoas sejam perfeitas. Também tu vai acabar apontando o dedo para as pessoas, para o marido, para o amigo, para o filho, para a funcionária, né, para o colega de trabalho e apontando os defeitos. E isso eu acho que a grande assim, né, dessa tua fala é essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro e entender os nossos limites e o limite do outro, né, e saber o equilíbrio disso, né. Aqui a Josiane disse que super me identifiquei com a Renata. Qual delas? E agora? Vamos fingir que são as duas. Somos as duas, então já estamos todas super identificadas. Mas maravilha, eu acho que é super isso, autoconhecimento não tem fim, né? A gente sempre tem alguma coisinha para descobrir sobre nós e essa questão da empatia também, só para finalizar, quando eu olho a mim mesmo com empatia, sabendo que eu erro também, sabendo que é normal
ser assim, que é normal ser vulnerável, que é normal a gente ter dificuldades dentro de nós para superar. Mas se a gente, ao mesmo tempo, não se permitir viver experiências por causa disso, nós vamos perder sempre muitas oportunidades em todas as áreas da nossa vida. Então, a atenção fica aí, né? A super atenção, o olhar de raio-x fica aí. Eu quero deixar contigo esse link para é um site gratuito que dá para fazer o teste, tá? Maravilha. Maravilha. Valeu, Júlia. Deixar o site para todo mundo fazer o teste e o próprio teste vai gerar um relatório bem completo e aí tu vai poder ler, te identificar e levar isso para a tua vida. Porque autoconhecimento é o que é de mais importante para a gente viver bem. Muito obrigada, Rê. Eu te agradeço muito por compartilhar assim, todo o teu conhecimento com a gente. É sempre muito enriquecedor conversar contigo. Sabes que tu vai ser sempre figurinha repetida nas nossas, em todas as nossas ações, o que for ao vivo, o que for online, a gente vai estar sempre te solicitando, porque a gente acredita muito no teu trabalho e, principalmente, a gente é muito grata, né, a todo o suporte que tu nos deu na nossa caminhada. Para a gente é muito importante, né, te ter assim pertinho, que a gente tem alguma dúvida, a gente tem alguma ideia, a gente vai lá, conversa contigo, troca uma ideia, tu está sempre trazendo sugestões e nos trazendo algo mais, assim, né. Outra coisa que super me encanta, eu agora, nessa nova minha trajetória de coaching, que eu me inspiro muito em ti, é que tu sempre dá muito além daquilo que tu promete fazer. Então, isso a gente sempre vem percebendo em todos os trabalhos que a gente fez juntas, o teu comprometimento, o teu empenho, a tua dedicação para trabalhar, isso é muito inspirador. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer aqui também é, para as empreendedoras, não se sintam distantes, né? Não fiquem pensando que eu não sou suficiente para fazer parte do grupo. A gente já ouviu isso. A gente já ouviu. Pelo amor de Deus. Não. Eu não vou nos eventos porque eu não me acho empreendedora, ou porque eu não acho que eu seja digna de fazer parte de um grupo, ou porque eu acho que meu trabalho é muito pequeno para fazer parte do grupo. Não. Todas são bem-vindas, todas que estão empreendendo, todas que querem empreender, todas que pensam em fazer alguma mudança na sua vida ou que estão em busca do seu propósito, são muito bem-vindas aqui na TV Supernovas e no Grupo Mulheres Empreendedoras do Sul. A gente abraça todo mundo, contem com a gente. Vamos deixar aqui nos comentários, então, o link que a Rê vai nos disponibilizar para fazer um teste de autoconhecimento. Eu vou colocar aqui também nos comentários os contatos da Rê, para quem quiser mandar um e-mail, para quem quiser entrar em contato, ir lá no site, acompanhar também os vídeos no YouTube, que também tem bastante conteúdo interessante nos vídeos lá no canal da Renata Werner. Muito obrigada pela presença de todos até aqui, de todas, né? E até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre novas profissões com a Camille Just, uma empreendedora de Curitiba. Conto com a presença de todas. Um beijão. Beijo, obrigada, gente. Só agradecer e realmente dizer que não percam oportunidades. Isso que a Lia falou é muito sério. Não deixem de viver experiências porque não se acham boas o bastante. Né? O grupo está aí para isso. Olha só, estou fazendo um jabá do grupo, né? De irem lá, buscarem conhecimento, porque vocês, é lá que vocês vão potencializar os negócios de vocês. Vocês vão ter mais embasamento, ter um pouco de contato. Às vezes é um contato que vocês vão fazer que vai fazer total diferença no andar da carruagem, né? Então, é muito importante sempre frisar isso. E juntas somos mais fortes. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Estou super à disposição. Também tenho vários treinamentos gratuitos com relação à autossabotagem, sobre a construção de negócio. Então, está tudo disponível nas minhas mídias, nas minhas redes. Então, fiquem super à vontade também para usar e abusar. E era isso. Vamos que vamos. Então tá, muito obrigada e até semana que vem. Beijão a todas. Tchau, tchau.